Congregação amada do Senhor, hoje, 5 de abril de 2026. Então, o que nós vamos falar hoje? Hoje é o quê? Domingo de Páscoa. O que significa? Que Jesus ressuscitou. Então, a gente sabe que a ressurreição é algo, assim, de uma importância vital e central para aqueles que creem em Jesus. Então, assim, antes de eu começar, já vou te pedir para ver o vídeo até o fim e creia que Jesus ressuscitou, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Eu já vou te pedir para você assinar o canal, clicar no sininho até ele ficar preto, aí você vai receber todos os novos vídeos aqui do canal Congregação Amada do Senhor. Pedir para você compartilhar a página do Facebook, comentar. Quem sabe, nesse exato momento, tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Então, assim, já vamos começar com 1 Coríntios 15, de 13 a 19. Então, assim, esse é como fala assim, a ressurreição de Jesus é a melhor notícia da terra. E eu me lembrei que quando eu era criança, no meu tempo, na sexta-feira da Paixão, a gente não podia nem buzinar. Era aquela quietude total, era aquele respeito a gente tinha. Era assim uma honra que era dada a Jesus, porque ele havia morrido. Mas aí passava, sexta, sábado, domingo, era a ressurreição. Então, assim, eu quero já ler um texto de 1 Coríntios 15, verso 13 a 9, que diz assim: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé, a nossa pregação. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificando de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Ele faz a lógica do absurdo, Se, na verdade, os mortos não ressuscitam, então Jesus também não. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha, é um texto, assim, denso, Mas a gente vai ver que Paulo... Desculpem. Aí eu vou tomar uma aguinha aqui. A pregação dos apóstolos, ela seria inútil se Jesus não tivesse ressuscitado, E a pregação seria falsa. Além de inútil, não ia servir para nada, seria falsa. A fé também de cada um, se Cristo não ressuscitou, então carece de sentido todas as coisas. Então, está todo mundo mentindo, os apóstolos mentiram, o cristianismo é falso, Jesus não ressuscitou. Então, nada tem sentido, E ainda, você acha que tem salvação? Não, mas se ele não ressuscitou, ele não venceu a morte. Se ele não venceu a morte, não tem salvação. Então, o sacrifício dele não foi suficiente para pagar pelos nossos pecados, E aqueles que já morreram também não tem sentido, também morreram. Como é que vai se cumprir, toda a palavra? Então, há uma esperança de vida eterna que toda a Bíblia declara. Se ele não ressuscitou, também não há esperança. Então, nós somos, como diz ele,
os mais miseráveis de todos, se a gente não acreditar nisso e se pensar que só vale para essa vida. Não há uma vida eterna, né? Então, a ressurreição é central, é fundamental para a fé cristã. Ela é a base da nossa esperança, é a garantia da salvação. Então, o que é que a ressurreição de Cristo demonstra? Que Deus tem poder sobre a morte. Então, nós não seremos escravos da morte, nem do medo de morrer, né? A ressurreição de Cristo, ela vai cumprir as profecias do Antigo Testamento, atestando a veracidade das Escrituras. E aí, a ressurreição de Cristo também vai demonstrar que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus e que os crentes são justificados, vão ser declarados justos diante de Deus pelo poder da ressurreição, não por nossa força, né? Então, a ressurreição de Cristo é a garantia de que há uma ressurreição, há uma vida eterna. E agora eu quero ver outros versículos, né? Além daqueles que a gente falou. Eu vou até repetir 2. Eu falei do 13 ao 19, né? O texto que está lá em 1 Coríntios 15, falei de 13 a 19. Agora eu vou focar no 17 a 19. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis, né? Eu achei importante repetir, ratificar. Então, assim, a nossa esperança depende da ressurreição. Sem a ressurreição, não há esperança futura. E a nossa fé depende da ressurreição. Olha só o que está lá em Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, a salvação está diretamente ligada a crer na ressurreição. E outra, sem ressurreição não há justificação, né? A fé, né? Com fé que você vai confessar que Jesus é quem diz ser. E também, sem ressurreição, não há justificação. Veja lá, Romanos 4, 25, diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, confirma a obra de Cristo, porque ele não tinha pecado e morreu no nosso lugar, porque como nós éramos e somos pecadores, o salário do pecado era a morte, o nosso destino era morrer. Mas como ele, que não tinha pecado nenhum, morreu no nosso lugar, ele nos justificou. Então, a ressurreição, ela confirma a obra de Cristo e que ela foi aceita. Então, é como se fosse assim um recibo de que a nossa dívida com Deus foi paga. Olha, tem mais. Ela garante a nova vida espiritual, o novo nascimento. Olha o que está escrito em 1 de Pedro 1,3. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, viva a esperança. Nós não adoramos um Deus que está morto, que está lá no túmulo. O nosso Deus ressuscitou, ele vive. E tem uma música maravilhosa que fala: porque ele vive, posso crer no amanhã. Então, a minha esperança, a esperança de todos os cristãos, ela é viva justamente porque Jesus morreu, ressuscitou, subiu, está à direita de Deus Pai. Ele está vivo. Tem um judeu vivo à direita de Deus Pai no trono. Então, assim, e ele
assim, a obra dele não é salvação exclusivamente, não. É todo um processo. Ele nos deu a condição de ser salvos, se crermos nele, mas esse é um processo, é uma porta que a gente entra que vai durar a vida inteira. A vida eterna é essa, que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, ela começa no dia que você aceita Jesus, mas continua para sempre. E a gente não dá conta de fazer tudo isso sozinha, a gente precisa do Espírito Santo. Então, Jesus intercede por nós. Eu lembro da Valnice que ela falava, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui na Terra. O Espírito Santo, quando ouvia as orações do santo, cochichava no ouvido de Jesus, Jesus falava para o Pai. Então, Cristo vive para interceder por nós. Paulo falou isso lá em Hebreus 7. Quer dizer, eu não posso falar que é Paulo, né? Porque no meu tempo de... Assim, eu aceitei Jesus em 1984. Naquela época, a gente achava que Paulo é que tinha escrito Hebreus, mas hoje isso não se tem certeza e é das menores possibilidades, né? Então, assim, o escritor de Hebreus, no capítulo 7, verso 25, diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, a intercessão que o Senhor faz só é possível porque ele está vivo. E aqui, em 2 Timóteo 2,10, olha só. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção do Evangelho. Ou seja, Jesus Cristo abriu a morte, aboliu a morte, a vitória sobre a morte. Então, a ressurreição derrota a morte. Então, nós não temos mesmo que mais que temer a morte. E continua. A garantia da nossa ressurreição é o que está lá, eu li do 1 Coríntios 13 a 19, depois reforcei o 17 a 19, agora eu vou ler do 20 a 22. Está escrito assim: mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias, quer dizer, os primeiros dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, assim, porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Isso é que essa ressurreição que vai garantir a nossa naquele grande dia, né? Então, assim, são tremendas as declarações que estão na Bíblia sobre a importância, o valor, o centralismo da ressurreição de Jesus. Então, mais alguns versículos. Efésios, capítulo 1, verso 19 e 20. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus. Então, aqui está declarando, a Bíblia explica ela mesma. Então, assim, a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Então, há várias passagens testificando que ele ressuscitou. No texto e na vida real, ele ficou 40 dias, né? Depois de ressurreto. Então, assim, o Evangelho fala multidão de testemunhas, né? Então, e agora eu quero ler Mateus 16, 21, que fala: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.
Jesus mesmo profetizou sobre ele. Então, ele não foi pego de surpresa, não foi uma armadilha do inferno. Foi o propósito que, desde antes da fundação do mundo, quando Deus planejou enviar seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele não foi pego de surpresa. A ressurreição fazia parte do plano, né? Então, assim, em João 11:25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É uma promessa extraordinária. Aqui Jesus mostra que a ressurreição dele é o centro, né, para a nossa ressurreição. Então, está escrito que nós ressuscitaremos, né? Então, assim, é uma promessa que perde o sentido se Jesus não ressuscitou. E em 1 Coríntios, também naquele capítulo 15, ele quase que fecha, né? Porque vai até o 15:58, eu vou ler aqui o 55 a 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, acabou o medo da morte. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, assim, eu vou até repetir algumas conclusões. Assim, ainda não estou na conclusão, alguns pontos chaves, né? Se Cristo não ressuscitou, tem 4 desastres espirituais. A pregação é vã, então as palavras dos apóstolos seriam mentiras vazias. A fé é inútil, não haveria poder para transformar vidas, apenas um conjunto de regras morais sem vida. Ainda estamos nos nossos pecados, sem a ressurreição, a morte teria vencido a Cristo, que significaria que o sacrifício na cruz não teria sido aceito por Deus como pagamento total. E seríamos os mais miseráveis de todos os homens, porque estaríamos sofrendo por uma mentira, abrindo mão de prazeres do mundo por uma esperança que terminou no túmulo. Mas como nada disso é verdade, a nossa pregação é importante, ela não é vazia, ela não é vã. A fé é que vai nos conduzir, né, à vida eterna, crer em Jesus e caminhar com ele enquanto estivermos vivos aqui na terra. Fomos justificados, né? Ele que não tinha pecado morreu no nosso lugar, então nós podemos nos reconciliar com o Pai de novo, e nós não somos miseráveis homens, nós somos homens e mulheres de vida, de esperança, porque aguardamos do alto aquele que há de vir, que é Jesus, nosso Senhor. Então, assim, muitos versículos, né? Eu nem gosto muito de falar, assim, trazer muitos versículos, mas eu julguei importante hoje, porque eu não estou falando só de um. Nós lemos vários versículos que testificam a verdade da palavra de Deus, né? E então, como versículo-chave, eu vou tirar 2. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque João 11:25 declarou, falando de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, assim, é tão densa a palavra que eu fico até sem palavras, né? Vamos dizer, a minha confiança é que o Espírito Santo de Deus opere no seu coração enquanto você ouviu esses versículos, porque a palavra é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, porque ela confronta a verdade, confronta a nossa vida com a verdade.
Se cada um de nós olhar para si mesmo, a gente vai ver. Se formos, no mínimo, honestos, nós vamos ver que a gente não consegue sozinho, que nós não somos essa força toda, que nós não somos super, 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 não. Nós dependemos do Pai, nós dependemos do plano que Ele preparou desde antes da fundação do mundo. Então, Deus fez aliança, né, com Adão. Ele saía para conversar com Adão na viração do dia, para ter relacionamento com ele. É porque esse é o desejo intrínseco do Pai. Ele criou um plano que veio dele, não é porque a gente é mais bacana, mais isso e aquilo, mas ele tem um plano. Ele escolheu Abraão, Isaque, Jacó, dali ele levantou um povo para que através desse povo todos conhecessem quem é Jesus. Né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, esse é o plano de Deus. Jesus nasceu descendente de Abraão, Isaque, Jacó, descendente de Davi, judeu, viveu como um judeu, cumpriu-se nele todas as profecias citadas na Bíblia. Então, a ressurreição não é apenas um detalhe da fé cristã, é o seu alicerce. Sem ela não há salvação, não há justificação, não há nada, nem esperança, nem vida eterna. Mas porque ele ressuscitou, a nossa fé não é vã, ela é viva, firme e cheia de esperança. Então, assim, essa declaração de Paulo, ela é tão forte. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, então pode largar para lá, né? Então, essa importância central da ressurreição de Jesus Cristo, eu creio que é algo que o Espírito Santo revela, porque Jesus veio, viveu, morreu, mas ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele deixou o Espírito Santo de Deus. Ele vos fará lembrar de todas as coisas e nos ensinará todas as coisas. Então, nós dependemos do Espírito Santo, né? Então, a ressurreição, ela é a validação divina de que Jesus é quem ele diz ser, é o que a Bíblia está falando que ele é. Então, e assim, há testemunhas que o viram 40 dias depois da terra. E mais testemunhas ainda existem, porque há mais de 2000 anos nós cremos em Jesus. Eu creio em Jesus. Como assim, né? Você pode perguntar, uai, uma cidadezinha, um país lá longe, né? Um cara que não era rei, que não era poderoso, assim, nos requisitos humanos, como assim que hoje, ainda hoje, mais de 1 bilhão de pessoas creem que Jesus é quem diz ser? Então, assim, não seja tão arrogante de achar que isso tudo é conto da carochinha, de achar que nós somos todos idiotas, bobos, né? Da idade da pedra, como é que crê nessa bobagem? Não é bobagem, é a vida, é a ressurreição, é o presente, é a graça, é a glória de Deus sobre nós. E eu faço aqui um apelo, né? Jesus validou você questioná-lo, perguntar. Seja sincero e fala, Senhor, se o Senhor existe mesmo, fala comigo. Dê-me um sonho, uma visão, dê-me um sinal. Claro, você tem que abrir o coração, você tem que ser, no mínimo, honesto, né? Mas ele é o Senhor da vida, ele morreu por nós. Então, como Cristo ressuscitou, a fé cristã é verdadeira, poderosa, cheia de esperança. A ressurreição de Cristo é a base da esperança na vida eterna, é a garantia da salvação. Então, assim,
Vou pedir para você repetir comigo, né? Algumas declarações. Porque se você está vivo hoje, essa é vida. Foi Deus que deu, foi Deus que criou. Então, eu te agradeço, Senhor. Repita comigo. Eu te agradeço, Senhor, pelo seu amor incondicional que Jesus me ofereceu. Eu te agradeço, Senhor, porque sei que estarás comigo até a consumação do século. Porque é isso que a palavra declara. Eu nunca, jamais te abandonarei. Eu te agradeço, Senhor, pela ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. A cruz está vazia. Ele ressuscitou. Está à direita de Deus Pai. E há de vir voltar. Né? Então, eu continuo, né? Eu te agradeço porque a minha fé e a sua fé não é vã. Eu te agradeço porque eu não sou falsa testemunha, nem aqueles outros que creem em Jesus não são falsas testemunhas. Eu te agradeço porque eu testifico de Deus que Ele ressuscitou a Jesus Cristo por causa da presença do Espírito Santo. Porque sei que isso é verdade, que o Espírito Santo mora em mim desde que eu aceitei que Jesus é o Senhor, morreu, ressuscitou, está diante de nós. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vou orar então, já concluindo esse tempo. Deus abençoe você, Deus abençoe a cada um que me ouve. Vocês tenham uma ótima semana na luz e na graça de nosso amado Senhor Jesus Cristo, Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou aqui e que essa verdade possa penetrar no seu coração. Jesus é a ressurreição e a vida. Vai para Ele antes que seja tarde demais. Beijo no coração. Até a próxima semana.